Boa noite! Hoje eu estou aqui dando sequência à nossa série de estudos bíblicos que acontecem às segundas, terças, quartas, sextas e sábados, sempre às 19 horas, aqui no nosso canal Igreja Missionária TV. Eu quero falar nesse estudo a respeito de um assunto que muitas vezes não damos muita importância, mas que precisamos estudá-lo e analisá-lo com a devida atenção. Não apenas para compreender melhor as Escrituras, mas especialmente para que possamos compreender melhor a forma de Deus agir em nossas vidas, mesmo nos períodos em que não ouvimos a sua voz ou enxergamos o seu agir. Eu espero e oro para que, a partir de todo o contexto histórico apresentado aqui, com esse estudo, Deus abra a sua mente, fale ao seu coração e lhe dê discernimento para entender que Ele age de diversas formas. Muitas vezes, incompreensíveis aos nossos olhos, mas que em tudo o agir dele sempre coopera para o nosso bem, para o cumprimento do seu propósito em nossas vidas, mesmo quando não vemos ou compreendemos o seu agir. Estudaremos então sobre o chamado período interbíblico, ou intertestamentário, ou ainda como alguns dizem, período de silêncio de Deus. Esse período, que teve a duração de aproximadamente 450 anos, abrange um momento entre a composição dos últimos livros do Antigo Testamento, lá com o profeta Malaquias, e a composição do Novo Testamento com o Evangelho de Mateus. Ele marca a passagem do Antigo Testamento com a Velha Aliança para o Novo Testamento, agora com a Nova Aliança. Por isso usa-se a expressão intertestamentário, que quer dizer entre os dois testamentos. A razão de ser conhecido também como período de silêncio de Deus, ou ainda 400 anos de silêncio, se deve à não existência de registros bíblicos desse momento, graças ao silenciamento da voz profética. E embora muitos estudiosos o tenham assim denominado, eu posso dizer que, pessoalmente, eu não o vejo como um período em que Deus ficou calado ou inativo, mas sim um tempo em que Deus estava preparando cada detalhe para a vinda de Jesus, o nosso Senhor e Redentor. E o fato de não encontrarmos na Bíblia nenhum registro que fala desse período, muitas vezes é a razão de não darmos a devida importância para os acontecimentos desse momento. No entanto, como veremos, este é um tema de profunda relevância para o entendimento do contexto bíblico e ainda do agir de Deus em nossas vidas. Para compreender esse período, nós precisamos buscar livros de história, ou livros que não tenham necessariamente uma ênfase cristã, mas que registram tudo o que se passou naquela época. Época esta que compreende diversos acontecimentos que contribuíram direta e intencionalmente para o cumprimento do plano de redenção em Jesus, o Cristo. Vamos voltar um pouquinho então no tempo para relembrar o que tinha acontecido com o povo judeu, o povo de Deus, antes de chegar nesse período interbíblico. Nós precisamos lembrar que o povo hebreu conquistou a terra prometida depois de 40 anos de peregrinação no deserto, após a sua saída do Egito, liderados primeiramente por Moisés e mais adiante por Josué. E por serem descendentes dos 12 filhos de Jacó, e assim divididos em 12 tribos, a terra prometida foi repartida entre essas 12 tribos, que formaram então um único reino. Mas que mais tarde, logo após a morte do rei Salomão, esse reino acaba sendo dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era formado por duas tribos, a tribo de Benjamim e Judá, de onde vem a linhagem de Jesus. Já o reino do norte era formado pelas demais 10 tribos. E no ano de 721 a.C., Samaria, que era a capital do reino do norte, ela foi invadida pelo exército assírio e a população israelita foi então exilada. Foi quando o reino do norte simplesmente foi extinto e deixou de existir. Já o reino do sul, ele permaneceu firme por cerca de mais um século e meio, quando no ano de 586 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade e destrói Jerusalém, levando a sua população ao exílio. Mais adiante na história, esses mesmos babilônios foram conquistados pelos povos medos e persas, que passaram a se alternar no poder. E o rei Ciro da Pérsia, enquanto governador, ele permitiu que os judeus então exilados regressassem a Jerusalém no ano de 536. Assim, sob a liderança de Esdras e Neemias, o povo regressa
e o templo e os muros da cidade são reconstruídos. Então, esse foi um período relativamente tranquilo para os judeus, pois os persas permitiam a eles o livre exercício de suas práticas religiosas. Ou seja, eles já não eram mais proibidos de adorar a Deus e de seguir os costumes de sua religião. A província da Judéia, nesse período, ela era dirigida pelos sumos sacerdotes, e eram eles que julgavam e dirigiam o povo, e eles prestavam contas ao governo persa, que até então os dominava. Essa forma de governo durou até o ano de 332 a.C., quando, depois de derrotar sucessivamente os persas, Alexandre o Grande, de origem grega, se torna o governador do antigo Oriente Médio. E assim, então, os judeus passam agora a serem governados pelo Império Grego de Alexandre o Grande. Com o domínio grego, a sua cultura denominada helenismo, ela foi propagada por todo o mundo conhecido da época. E eu quero que você guarde bem esse nome, Alexandre o Grande, pois ainda que ele tenha sido um governante bastante cruel com o povo judeu, o seu governo foi de total importância nas mãos de Deus, na preparação de cada detalhe para a vinda de Jesus. Alexandre o Grande, ele era um apaixonado pela cultura grega e uma das suas ações no seu governo foi tornar o idioma grego a língua oficial de todos os reinos por ele dominado, obrigando assim os povos conquistados a aprenderem o idioma grego. Mas não foi só isso. A cultura grega, sem dúvida alguma, trouxe grandes mudanças para o mundo à época. E essas mudanças em muito contribuíram para o advento messiânico, a vinda do nosso Senhor Jesus, a vinda do Messias. Alexandre ele tinha apenas 20 anos quando ele começou a governar. Seu forte ímpeto imperialista levou-o a conquistar a Síria, a Palestina e o Egito. Lá no Egito, ele construiu uma cidade em sua própria homenagem e deu a ela o nome de Alexandria, a qual se encontrava em local estratégico entre o mar Mediterrâneo, a Índia e o Extremo Oriente. Alexandria ela se tornou também um importante centro cultural, substituindo assim as cidades gregas. Entre as suas famosas construções, nós podemos destacar o Farol e a Biblioteca de Alexandria. Mas lá na frente, com a morte de Alexandre o Grande, aos 33 anos, os seus principais generais dividiram o seu grande império em 4 partes, ou 4 domínios. Sendo que desses, nós vamos nos atentar em 2. 2 que se constituem como importantes cenários para o desenvolvimento histórico no Novo Testamento: os impérios dos Ptolomeus e dos Seleucidas. O Império dos Ptolomeus ele centralizava-se no Egito, sendo Alexandria a capital, enquanto o Império dos Seleucidas tinha por centro a Síria e Antioquia era a sua capital. Sob o domínio ptolomeu, o Egito se tornou cada vez mais uma grande potência no Oriente Próximo. Não mais uma monarquia faraônica, mas uma monarquia helenística. Os Seleucidas, por sua vez, no período do seu governo, trouxeram uma fase de grande sofrimento aos judeus, que foi marcada pela imposição forçada da cultura grega helênica. E é nesse domínio, nesse período dos Seleucidas, que hoje eu quero focar o nosso estudo, dada a importância de sua influência sobre o povo de Deus. As imposições determinadas nesse período marcaram a vida dos judeus. O povo hebreu, eles foram impostos aos costumes e à língua grega, assim como a remoção das marcas da circuncisão, a adoção de vestes gregas e muitas outras determinações. A dinastia Seleucida teve início com Seleuco, que foi um dos generais mais importantes de Alexandre. O domínio Seleucida abrangeu uma grande extensão, incluindo ali a maior parte da chamada Ásia Menor. A dinastia, composta por esses reis, que traziam os nomes de Seleuco e Antíoco, governou a Síria por 2 séculos e meio, até que foi dizimada pelos romanos. Tempos difíceis para o povo judeu, visto que a vasta e heterogênea população dominada pela dinastia Seleucida, onde estavam inseridos, exigia uma política cada vez mais ativa de helenização ou cultura grega, o que contrariava completamente os costumes, crenças e tradições do povo de Deus. Além disso, acrescenta-se o fato
de que a Palestina, a terra habitada pelos judeus e a área de fronteira situada entre o Egito e a Síria, ela se tornou um alvo fácil ali das rivalidades entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Sendo que, primeiramente, ela foi dominada pelos Ptolomeus por cerca de 122 anos e depois, posteriormente, pelos Seleucidas. A princípio, os judeus eles já estavam acostumados com o governo dos Ptolomeus sobre o seu povo, visto que, de forma geral, assim, as condições de seu governo eram pacíficas. No início, o Ptolomeu Sóter ele foi duro com os judeus, mas o seu sucessor, Ptolomeu Filadelfo, ele foi amável, ele promoveu artes e veja só que aspecto importante. Ele permitiu a tradução dos escritos hebraicos para o grego, fato de grande relevância em todo este contexto. Eu quero que você grave bem em sua mente sobre este período, pois foi justamente ali que parte da nossa Bíblia atual, a Bíblia que nós temos hoje, foi estruturada. A tradução desses escritos, dos escritos bíblicos do hebraico para o grego, segundo alguns historiadores, foi realizada em Alexandria, no Egito, que era na época a capital intelectual do mundo. 72 escribas judeus traduziram cada parte do Evangelho do Antigo Testamento, do Velho Testamento, não do Evangelho, né? E é por isso que a versão grega do Velho Testamento é conhecida como Septuaginta, que é o mesmo que 70 em algarismos romanos. Apesar dessas inúmeras controvérsias a respeito do assunto, o fato é que em diversas citações sobre o Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando nós estamos lá vendo, a tradução grega ela é utilizada. Era essa, provavelmente, a versão que lia o eunuco de Candance, citado lá em Atos, no capítulo 8, no verso 27. A princípio, foi feita a tradução apenas do Pentateuco, que compreendem os 5 primeiros livros da Bíblia, e mais tarde foi feita a tradução das demais partes restantes do Antigo Testamento. Em 198 a.C., o rei Antíoco III, da dinastia Seleucida, retomou a Palestina. E no início, então, ele também foi tolerante com os judeus. Mas essa situação não tardou em se alterar, porque durante a luta para reconquistar a Palestina, os judeus se deram conta de que a balança se inclinava a favor dos sírios. E então eles se colocaram do lado deles, que compensaram, através do Estado, todos os danos, né, causados em Jerusalém. Quando o rei Antíoco IV assume o governo da Síria, então Onias era ali o sumo sacerdote do povo hebreu, o guardador da lei. Mas este perde o cargo para Jasão, pois Jasão pagaram uma grande quantia em dinheiro, cerca de 360 talentos. A partir daí, então, o cargo de sumo sacerdote perde o seu real significado, tornando-se objeto comercial e político, sendo entregue a quem pagava mais. Jasão, sendo então nomeado sacerdote, colaborou em muito com Antíoco, em seu esforço de impor a cultura grega e as crenças gregas aos judeus. Construíram um estádio onde os jovens nus praticavam esportes. Os judeus, envergonhados por causa da circuncisão, começaram a fazer cirurgias. Isso durou cerca de 3 anos, até que Menelau ofereceu uma quantia maior do que a paga por Jasão e então foi nomeado sacerdote em seu lugar, intensificando ainda mais o ataque às raízes do judaísmo. Apesar de alguns êxitos iniciais, a tentativa de Antíoco de anexar o Egito falhou. Roma, ela não desejava que o Império Seleucida se tornasse mais forte. Tendo então aprendido a respeitar o poder romano, né, quando fora feito refém em Roma por cerca de 12 anos, Antíoco se aquietou. E nesse período criou-se um rumor de que ele havia morrido. E então os judeus começaram a comemorar. E Jasão,
que havia sido trocado por Menelau, aproveitando a ocasião, expulsou Menelau e retomou o sacerdócio em Jerusalém. Mas Antíoco ficou sabendo e voltou furioso e, sitiando Jerusalém, reconduz então Menelau ao sacerdócio e começa ali uma intensa perseguição ao povo de Deus. E aqui começa o grande massacre. Eles massacraram cerca de 40 mil judeus. Mas não só isso, ele também saqueou o templo de Jerusalém, levando os pertences para Antioquia. Ele queria mesmo era acabar com a comunidade judaica, obrigando eles a seguirem a cultura helênica. Então começou ali a fazer proibições sob a pena de morte aos judeus que guardassem o sábado e circuncidassem seus filhos. Inspetores do rei andavam pelo país a fim de controlar o cumprimento dessas ordens, a fim de desmoralizar os judeus. E o Deus dos judeus, ele profanou o templo, oferecendo porcos como sacrifício, animal que na época era considerado impuro, segundo a lei mosaica. Ele também erigiu um altar a Zeus, principal entre os deuses gregos, e instituiu a prostituição sagrada no templo de Jerusalém. Vendeu milhares de famílias judaicas à escravidão e destruiu todos os exemplares das escrituras que pudessem ser achados. Um homem, que era chamado Eleazar, que era escriba, já idoso, foi morto simplesmente porque se recusou a comer carne de porco. Em outro episódio, uma mãe e seus 7 filhos, um após o outro, tiveram as suas línguas cortadas, os dedos das mãos, dos pés e lançados num tacho fervente. Um grupo de aproximadamente 1.000 pessoas foram atacadas e mortas, sem lutar, simplesmente porque se recusaram a quebrar as proibições sabáticas. Antíoco IV recorreu a muitos outros tipos de tortura, a fim de forçar os judeus a renunciarem à sua religião e à sua fé. Então esse período ele foi considerado como um sinal escatológico, ou que aponta para o final dos tempos, e que acarretou em uma grande crise no judaísmo. No entanto, muitos fiéis, piedosos, preferiram sofrer e morrer do que negar a obediência à lei de Deus. Preste atenção em todo esse contexto de caos. As situações mais adversas, cruéis e impiedosas envolviam o povo de Deus. Tempos difíceis esses, onde a incredulidade e a desconfiança sobre o agir e o cuidado de Deus sobre seu povo estavam ali batendo a porta. Muitos habitantes judeus, especialmente das cidades, continuaram sendo grande influenciados pela cultura grega ou helenística. Por outro lado, a população rural ela mostrava-se de modo diferente, perseverante na fé de seus antepassados. E isso nos revela um cenário de divisões entre o povo hebreu, visto que, como nós vimos, alguns grupos simplesmente não se dobraram diante da imposição cultural e de crenças de origem grega. Surge então neste cenário de divisão entre os judeus, em meio à opressão da cultura helenística, uma família da tribo de Levi, que desempenharia um papel muito importante ali, que eram os macabeus. Então, no ano de 167 a.C., o sacerdote macabeu, de nome Matatias, se recusa a oferecer sacrifício a Zeus, o deus grego. E um outro homem, então, se ofereceu para realizar o sacrifício em seu lugar e foi morto por Matatias. Ele, então, Matatias, organiza um grupo de judeus para oferecer resistência contra o domínio seleucida. Esse movimento ficou conhecido como a Revolta dos Macabeus. A Palestina continuou sob o domínio da Síria. Já a Judéia voltou a possuir um governo local, exercido pelos Macabeus. Ainda não se tratava de independência, mas já havia alguma autonomia. Matatias reuniu um grupo e levantou o estandarte da revolta. Teve 5 filhos heróicos: Simão, João, Eleazar e Eleazar. Matatias ele morreu no ano de 166 a.C., sendo sucedido por seu filho Judas, um guerreiro de notável gênio militar. Ele venceu batalha após batalha, em circunstâncias simplesmente inacreditáveis e impossíveis. Capturou Jerusalém
em 165 a.C., purificou e dedicou novamente o templo. E essa foi a origem de Hanukkah, que significa Festa da Dedicação, também conhecida como a Festa das Luzes. Judas, filho de Matatias, uniu em si mesmo a autoridade sacerdotal e civil. E assim estabeleceu a linhagem dos governantes sacerdotais asmoneus, que, durante os 100 anos que se seguiram, governaram a Judéia independente. Terminando lá no governo de Antíoco, que com uma de suas ações começou a perseguir Herodes, o qual dirigiu-se a Roma, denunciou a desordem e foi nomeado rei da Judéia. Então, no ano de 37 a.C., Antígono é morto pelos romanos e assim termina a saga dos Macabeus. Foram muitas as disputas pelo poder dentro da própria família e com isso perderam a grande oportunidade que os judeus tiveram de se tornarem uma nação livre e forte, caindo sob a dominação de Roma. Pompeu, Crasso e Júlio César reinaram sobre Roma como o primeiro triunvirato, mas Júlio César logo se tornou o governador único, até que foi assassinado em Roma. Então, um novo triunvirato passou a governar Roma. Otávio, que era sobrinho de César, Marco Antônio e Lépido. Antônio governava a Síria e o Oriente, o que favoreceu a Herodes, pois a amizade dos dois levou essa família edomita à ascensão ao poder. Herodes casou-se com Mariana, que era neta de Hircano, e então se tornou parte da família Macabeia. Mais ou menos por esta época, surgiu um novo distúrbio no país. Antígono, que era filho de Aristóbulo, conquistou o sucesso passageiro ao cortar as orelhas de Hircano, o sumo sacerdote, impossibilitando de exercer o ofício. Na luta seguinte, Herodes foi pressionado por Antígono e teve de fugir para a fortaleza chamada Másada, em busca de segurança. Depois ele foi a Roma, descreveu aos romanos desordem dominante e foi nomeado rei. Antígono foi morto, e isso acabou para sempre com o governo dos Macabeus ou Asmoneus. Pouco tempo depois do suicídio de Antônio no Egito, Herodes estendeu seu poder na Judéia. E ele vivia sob o pavor de que um descendente dos Macabeus subisse para poder tomar ali de novo o trono dele. Tendo Aristóbulo, irmão de Mariana, sido nomeado sumo sacerdote, a sua popularidade fez com que Herodes mandasse afogá-lo. Mariana ficou enfurecida e Herodes então mandou executá-la. Nos anos seguintes, ele tornou-se cada vez mais vingativo e seus atos sangrentos provocaram a ira dos judeus. Para acalmar a hostilidade dos judeus, ele deu início a um programa de obras públicas. E seu principal empreendimento foi a reconstrução do templo. Mas com isso, não terminaram os problemas de Herodes, nem os da nação. Ele estava cercado por um grupo de homens que exploravam a sua paranoia. Seus 2 filhos, assim como a mãe Mariana, vítima da ira paterna, foram estrangulados. Em certa ocasião, um grande número de fariseus tiveram o mesmo destino. Outros atos igualmente sangrentos continuaram durante o seu reinado. E perto do fim da vida, esse governante dominado pelo medo, ordenou o massacre dos infantes em Belém quando nasceu Jesus. Os romanos permaneceram como governantes supremos da Palestina durante os tempos do Novo Testamento. A família de Herodes, juntamente com os procuradores romanos nomeados, eles governavam sob a autoridade de Roma. O Novo Testamento então inicia-se aqui, com o nascimento de Jesus. E Herodes, o Grande, era rei, mas seu governo aproximava-se do fim. Os últimos anos do seu reinado foram cheios de conspiração e contra-conspiração, enquanto os membros de sua família disputavam o poder. Para os romanos, Herodes foi um rei vassalo, digno de confiança e capaz, mas para os judeus, ele foi um tirano egoísta. É claro que nesse período dos 400 anos de silêncio, aqui, muitas outras coisas aconteceram.
Eu trouxe um pouco desse conteúdo para vocês hoje. E nós temos muito mais a explorar dentro desse contexto do período interbíblico. Aliás, você pode deixar aqui no chat, que eu vou deixar aberto, que está aberto, qual assunto desses acontecimentos que você deseja estudar conosco aqui. Nós temos ainda o surgimento dos grupos religiosos, os fariseus, saduceus. Nós temos o surgimento das sinagogas e dos escritos religiosos, né, da formação da nossa Bíblia, até chegar na formação da Bíblia que nós temos hoje. Nós temos aqui dentro do período intertestamentário um momento de preparação pelo qual o mundo conhecido da época passou a fim de receber a chegada do Messias prometido. Veja, portanto, que as dominações, tanto do Império Grego quanto do Império Romano, trouxeram mudanças sociais e culturais relevantes, como, por exemplo, a língua grega, idioma oficial que se espalhou por todo o mundo da época, permanecendo mesmo durante o domínio romano. E tudo isso nos confirma o que a palavra de Deus nos ensina sobre a soberania de Deus, inclusive para escrever a história humana. Verdadeiramente, Deus está no controle de todas as coisas. Ele preparou tudo para que Jesus Cristo viesse na plenitude dos tempos. Conforme nos fala o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 4, verso 4, que diz mais ou menos assim, ó: mas o vinho à plenitude dos seus tempos, mas vindo à plenitude dos seus tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E por que eu quis trazer esse estudo aqui hoje? Para que você perceba que Deus, a partir desse período que nós estudamos aqui, a partir desse período que você compreenda a partir do período interbíblico, um período que aparentemente Deus se mostra quieto, inativo, que a gente não vê a sua voz ou a voz dos seus profetas, a forma como ouvia Deus naquele tempo, que Deus se calou, mas que Ele se cala, mas não deixa de agir. Mesmo quando nós não ouvimos ou compreendemos a sua voz, quando não enxergamos as suas ações, quando passamos por tempos de sofrimento e angústia, onde a incredulidade tenta abortar a nossa fé, nós podemos confiar e ter a certeza de que Ele está sim agindo. E está trabalhando por nós e em nós. Ele está nos preparando para algo ainda maior, mesmo no período em que nenhuma voz profética foi ouvida e tampouco registrada. Deus estava ali, presente, agindo poderosamente em cada detalhe para o cumprimento do seu bom, perfeito e agradável propósito. Tudo o que aconteceu, Deus já havia anunciado através dos profetas. E tudo o que aconteceu era necessário para que se cumprisse o plano de redenção através de Cristo. Agora, você consegue se colocar no lugar dos judeus? Você consegue imaginar os questionamentos que eles faziam a Deus diante de tanta perseguição, tanto sofrimento, e sem sequer ouvir ou entender a voz de Deus? Eles deveriam achar naquele período que Deus tinha se esquecido deles. Mas e você? Você já se pegou questionando Deus por um momento de sofrimento? Talvez diante de consequências como essa pandemia que nós estamos vivendo? Pois eu vou te dizer uma coisa. Deus não está dormindo. Ele está agindo. Está trabalhando em você e através de você para que algo grandioso se cumpra, ainda que você não veja isso nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu me coloco diante do Senhor e coloco aqui, Senhor, a vida de cada um desses que estão ouvindo esse estudo, que estão assistindo, que estão participando, Pai, desse momento. Que o Senhor entre no coração, nas casas, e que o Senhor se mostre um Deus que não nos abandona, que está junto de nós em cada circunstância, e que mesmo quando nós achamos que estamos sozinhos, nós estamos ali sendo cuidados
estamos sendo confortados pelas tuas mãos. Vem sobre as nossas vidas e nos leva a viver tudo aquilo que é seu. Assim eu nos consagro e eu nos entrego. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça, deixa aí no chat qual o próximo estudo que você gostaria que eu trouxesse aqui para você. E também não se esqueça que abaixo da descrição desse vídeo nós temos um link onde você pode baixar uma atividade para se aprofundar ainda mais nesse estudo. Amanhã, terça-feira, nós temos um novo estudo com o pastor André Garcia, nesse mesmo horário, às 19 horas. Então, fica ligado, fica aí. Um Deus abençoe. Boa noite.